Com relação ao seu, assim, o ambiente do teu filho nesse sentido, porque eu me lembro, a impressão que eu tenho, tá? Que na minha época, quando eu tinha a idade do seu filho, que o futebol era uma coisa mais presente na molecada, naquela galera. Eu tenho 36. Estamos falando ali, pô, quando o Santos foi campeão em 2002, lá saiu da fila, eu tinha 14 anos. Tava cobrindo. Então, eu tava chorando. Eu tava no... fiz esse jogo. Talvez você tenha guardado a edição do agora. Eu escrevi esse jogo. Pois é. E aí, cara, assim, era uma coisa que eu não via a hora de chegar na segunda-feira na escola, porque todos os moleques eram fanáticos de futebol. O lance na mão. Hoje em dia, eu vejo que tem muito mais concorrência de tipos de entretenimento. Total. Com relação à vida desses moleques. A vida dos moleques, assim, eles podem até gostar, mas não é mais... A vida deles não é mais futebol, assim, só. Como é que é hoje, assim, os amiguinhos do seu filho, a relação deles com o futebol, você que tá mais perto dessa geração por causa dele? Então, o Basílio é meio que exceção pela família, por gostar desde criança, por frequentar jogo. Ontem ele foi, por exemplo, assistir sozinho no Parque São Jorge, Sub-17, Corinthians e Palmeiras. Foi 2x2. Ele mora perto, foi a pé assistir antes de ir pra escola. Então ele foi assistir, foi 2x2 o jogo, tal, me contou como foi, não tava lá. Ele gosta muito, mas assim, as pessoas têm um time, mas não tem a relação que a gente tinha. E eu tô falando de uma bolha que é classe média paulistana. Que é a minha... Claro. Que dá pra comparar vive, né? Não, e dá pra comparar com ele, porque é a mesma, mais ou menos a classe social que eu vim. Então eu tô comparando eu com períodos diferentes, mas da mesma cidade, mais ou menos da mesma classe. Não tem muita diferença da minha idade da dele no nível econômico, da região que mora e tal. Mas assim, primeiro assim, eu gostava de criança de ver jogo de fora, passava na Bandeirantes, campeonato italiano e tal, mas não tinha essa relação de que nem as pessoas... Meu filho mesmo, ele adora o Atlético de Madrid. O Arsenal, assim, eu assistia, mas não tinha essa relação. Assim, eu até gosto de ver qualquer jogo de futebol, gol, mas né? assim, não de ficar... Até ter uma simpatia. Até tem essa coisa minha de ter que torcer, assim. Tá passando um jogo de xadrez, eu ligo a TV, eu vou escolher um assim na hora. É uma relação minha de competitividade, mas não de sofrer. Eu já sofro com o que chega. O Corinthians, pra mim, tá bom, né? eu tenho minhas simpatias, assim, mas não de... O Basílio fica vendo lá o derby de Madrid torcendo pro Atlético e tal, gosta do Arsenal. Ele só... Enfim. Eu gosto também. Não, ele gosta de times que eu gosto, porque ele é meio puxa-saco, mas eu gosto assim. Não sou... Ele pegou pra... gostar mesmo, tal. É engraçado essa relação. Então tem festa de moleque, tem várias camisas de fora e não tem daqui. Não tem essa relação de escola, por exemplo. O Corinthians ganhou do Santos. Não é uma provocação. Tá? Não, fica tranquilo. O Corinthians ganhou do Santos 2015, 2x0. 11 da manhã o jogo. Ah, eu lembro, pô. Eu fui nesse jogo. Tava uns 40 graus esse dia. Puta, um calor desgraçado. E eu fui nesse jogo com o Basílio, porque na época eu trabalhava no Jornal Agora e não tinha que trabalhar na hora do jogo. Eu não estava comentando numa rádio ao vivo. Eu podia ver o jogo, voltar para casa e escrever depois. Então, era raro. De moleque, assim, eu fiz muito pouco jogo com meu filho, porque na hora do jogo ou eu estava no estádio ou na redação. Então, às vezes, ele esperava eu chegar em casa para contar o que ele achou, mas não estava com ele, né? E tirava as férias nas férias do futebol. Poucos jogos com ele ao mesmo tempo. Esse jogo, eu falei, puta, 11 da manhã, dá para ir com base, tal, comprei ingresso. Né? Não fui na imprensa, comprei ingresso, fui com ele. Foi uns amigos dele da escola que eu levei, os pais deixaram e tal. E aí acabou o jogo, foi 2 gols do Jadson. Acabou o jogo assim, o Basílio, pai. O Léo vai na escola amanhã, Eu falei, sei lá, Basílio, caralho, você vai na escola? Por que eu vou saber isso? Por que, Basílio, você quer saber se o Léo vai na escola? Não, pai, se não for, não tem ninguém pra zoar. Que acho que o Léo era o santista da classe. O único. Eu falei, não sei, Basílio, se posso ligar padrinho? Santista, aliás, pode? Um beijo ao Léo, cara. Pode. Se tivesse Mas ele é gente aqui, eu sei exatamente o que é estar na sua posição. Não, então, o Léo, eu conheço muito o pai dele, tal, porque além de ser da classe do meu filho, era do nosso prédio. Então eu conheço o pai, conheço e tal. E aí eu falei, Basílio, na dúvida, liga pro seu padrinho. O padrinho do meu filho é santista. Aí ele ligou lá, cantou a musiquinha Santos do Aquário. Lá. Santos do baralho. Então, ele cantou feliz, aí o padrinho dele xingou ele, ficou feliz, pronto. É isso aí. Tirou o lazer. E isso é uma coisa que eu também eu incentivava ele. Porque assim, eu ia muito no estádio, peguei os ônibus da Erundina na época, que você ia até a Pinacoteca e pegava o ônibus, chovia dentro, os ônibus públicos para ir no Morumbi, nos clássicos, e voltava da prefeitura e tal. Porque assim, eu ia com meus amigos... Cada um ficava do seu lado e voltava junto. Quem perdeu, aguentava. Palmeirense, São Paulino, corintiano. Então é uma preocupação que eu tenho com meu filho e com a geração dele, que é uma geração mimada. Muito. Que não sabe ouvir não. Por quê? Ele vai na porra do Taquera, se ganha, não tem ninguém pra zoar.
torcida única. Aí quando o cara faz assim, ó, vira uma guerra mundial, porque o cara não sabe ouvir um grito. Assim, quantas vezes eu fui no estádio e perdi? Ou ganhei, o grito perdeu, aguenta. E ver o outro comemorando na sua cara. Então, cara, isso assim, pra mim molda caráter. Não, mas futebol é isso. Você ganha. Eu sempre zoei. Então o meu critério é zoa, aguenta. Claro. E também se o cara vem me zoar e não aguenta, acabou. Você não encheu meu saco? Não zoa mais. Então, quem não quer encher o saco, não enche o saco do outro. Então, mas assim, você tinha essa relação. Primeiro assim, a gente é de São Paulo. É quase impossível em São Paulo uma família, um grupo de amigos que é torcida única. Não estamos falando de uma cidade que é toda azul, toda vermelha, toda o cara que não, mesmo que todo mundo seja corintiano, vai ter um cunhado, um primo, um tio palmeirense, ou São Paulino, ou santista, ou não tem aí a namorada de o genro. É impossível. E você convive. Por que na porra do estádio você não pode ir no metrô, no shopping? Aí nós estamos aumentando essa merda. Vai com uma camisa verde no shopping Itaquera. Não precisa ser do Palmeiras. Vai com a camisa do Corinthians, não é no estádio. É no shopping Bourbon do lado. É uma guerra, cara. Então a gente foi permitindo, isso foi aumentando. E agora nós moramos numa cidade que a nossa polícia incompetente não consegue fazer um jogo em Itaquera. Quem não é de São Paulo não tem ideia da distância que é Itaquera do Morumbi. Nossa, é absurdo. É uma coisa... o Santos joga, é outra cidade, porque cara, o cara vai pegar trem, metrô, e não pode... A distância de Itaquera pra Morumbi se pá é a mesma do Morumbi pra Santos, assim, é uma coisa... Juro por Deus, em termos de quilometragem... Eles estão mais ou menos a mesma distância da Praça da Sé, só que lados opostos. É longe, velho. É longe pra caralho. Só que essa polícia não consegue fazer... Bom, não consegue duas torcidas no mesmo campo. 10 anos já dessa brincadeira. Eu acho completamente lamentável, cara, porque assim, o meu jeito de ver futebol... sempre foi assim. Futebol pra mim é família. Não liga. Eu ligo pra cacete. Eu fico nervoso quando perde, feliz quando ganha. Então mexe com a minha... não mexe. Lógico que mexe. Se muda com se mexe com o humor, muda. Claro. Só que assim, é um jeito de você beijar seu pai, ou ficar puto com seu primo, você ficar... assim, molda caráter no sentido de você sofrer junto com o seu lado, ou ficar feliz com o seu lado, aguentar o amigo que torce pro outro. E a gente foi perdendo essa noção de civilidade ao permitir aquela coisa da saia e do estupro. De vez de prender o estuprador, proibir a saia. De vez de prender ladrão, eu não posso sacar dinheiro de madrugada no caixa eletrônico, a polícia resolveu que eu não posso sacar meu dinheiro de vez de prender. E de vez de prender animal, eu não... minha mãe torce para São Paulo. Ela não pode ir comigo, nem com minha irmã, nem com meu irmão em Itaquera, nem eu ir com ela no Morumbi. Mãe e filho. Porque não tem um lugar. Não é que não tem... Bom, esse lugar é do São Paulo, esse é do... Não tem um lugar no estádio que permita que uma mãe e um filho assistam o jogo junto. Isso é normal? Não. Eu não acho isso normal. Nem eu, cara. Jamais vou. Eu até gosto, quando eu tô em jogo, eu não gosto dessas coisas de ver jogo em bar com muita gente, porque eu fico nervoso. Eu prefiro ver sozinho. Se estiver trabalhando, óbvio, mas se eu não tiver... Mas não é questão que eu vou bater em ninguém. Eu nunca bati em ninguém por futebol, nem apanhei assim. Mas não vou me divertir. Eu tô puto pra caralho. A maior mentira do mundo é falar que futebol é entretenimento. É o caralho. Pra mim futebol também. É estresse do caralho. Inclusive... Entretenimento pra mim é ver o Woody Allen, Almodóvar. Eu gosto de cinema. Isso e o que você acha? Falando nisso, por exemplo, hoje em dia tá se naturalizando um tipo de cobertura no futebol, inclusive nas transmissões, que é mais engraçadinha e tudo mais, que tem esse viés muito de achar que o futebol é entretenimento. Eu respeito todo tipo, mas eu quando vejo um narrador, principalmente num jogo do meu time, tratando aquilo como uma piada e tudo mais, me incomoda. Porque pra mim é coisa séria. Pra você como que é? Então, cara, esse olhar da transmissão. Eu acho que futebol é uma coisa muito geracional. Uhum. E tem também a relação que cada pessoa tem com o futebol. Em 2014, eu cobri a construção do estado do Corinthians para a Band News FM 3 anos e tal. Véspera quase da abertura da Copa, teve Atlético de Madrid e Real Madrid a final da Liga dos Campeões, aquilo que vocês modernos chamam de Champions, eu odeio. A Liga dos Campeões, Atlético e Real. Aí eu falei, e já tinha nessa época, estava começando o negócio de transmitir em cinema. Eu nunca tinha visto no cinema. Eu falei, cara, eu vou assistir no cinema até para fazer a matéria. E comprei no Cinépolis do Shopping Itaquera, acho que é Cinépolis lá. Mas enfim, no cinema do Shopping Itaquera, que é do lado do estádio. Pra ver o clima e tal, e depois eu gravo e tal. Eu, como disse, eu tenho simpatia pelo Atlético de Madrid. Uma simpatia. Meu avô era espanhol, eu tenho passaporte espanhol. Ele morreu, tinha 5... Eu nem sei se ele torcia para... Se eu descobrisse o time dele, talvez torcesse pro time dele. Como um sunga soube.
Até pela relação do Real Madrid com o franquismo, eu falei, então eu sou... Foi esse o critério. Aí, tá certo. Não tem um critério... Então eu adotei, foi esse ali e tal. Podia ser Barcelona por causa de São Jorge, mas enfim, foi essa questão. Eu acho um time meio Corinthians, assim, tem muito povo e não ganha. Eu falei, vou adotar ali. Mas eu me decepcionei com a torcida. Não, agora nessa relação de Júnior aí foi foda. Então, eu não sabia que... Não, mas isso aí não é o Atlético. Povo, né? Não é o Atlético, é geral. É o estruturalmente, né? Mas aí que tá, é uma simpatia. Tanto que quando o Vinícius Júnior agora tá no Real, eu não torço contra o Real Madrid. Então. Não é uma coisa Palmeiras, assim, que o Corinthians vai torcer. Uma simpatia. Não. Mas aí eu fui no cinema, cara, não tinha tanta camisa do Atlético, tinha metade do Real Madrid e algumas do Barcelona torcendo contra o Real Madrid. E as pessoas gritando chupa e quase se batendo como se fosse Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Eu falei, cara, isso não tá acontecendo. Que loucura. E aí, voltando à sua pergunta, assim, pra mim futebol não é entretenimento, porque eu não me divirto com futebol, eu sofro com futebol. Futebol pra mim, e quando não tem um momento de alegria, é muito mais de alívio. Assim, as alegrias duram um pouco, os sofrimentos são sabe, essa terminal. E a alegria é aquele canto, assim, ganhou, agora ano que vem tem mais. Não é assim, então é uma relação muito, uma coisa corintiana, que ela sofredor, graças a Deus. No meu caso, é um sofrimento de futebol. Só que assim, eu não tenho essa relação com o futebol internacional. Eu tenho de gostar de ver, não de sofrer. Então eu gosto, quando eu tô vendo um jogo internacional, que tenha brincadeira e tal, e me incomoda o contrário. O cara grita um gol ali do PSV ou do Real Madrid como se fosse do Flamengo e do... Falei, calma, é o contrário, né? Mas assim, o que você tá falando de time nosso me incomoda. Primeiro assim, essa coisa de achar que é divertimento porque não é. E essa coisa de achar que eu tô torcendo pro time brasileiro, quando eu não tô torcendo porra nenhuma, eu tô torcendo contra, eu não torço pra quem quer. Então, Galvão institucionalizou isso, né? O Palmeiras é o Brasil na Libertadores. Ninguém é ninguém, cara. Quando eliminou é Deus contra o mundo. Então eu não gosto dessa coisa fake. Assim, eu nunca escondi meu time, eu nunca escondi quem eu voto, eu não escondo menos de um. Quem me odiar, me odeia sabendo. Eu sou corintiano, espírita, enfim, eu sou de esquerda, então se quer me odiar, eu odeio sabendo. Então, assim, essa coisa de fazer uma coisa fake, tá todo mundo torcendo, não tá torcendo caralho, você tá torcendo contra. Então eu não gosto dessa relação que eu acho meio fake, assim. Só que assim, eu entendo que é geracional e tem público pra tudo. Então eu acho assim, um combinado não é caro. Porque eu não gosto assim, eu tô vendo uma coisa e eu não pedi aquilo. Então tem público pra tudo. Então, por exemplo, no Sport TV agora, no pay-per-view, tem a transmissão do jogo e tem um canal lá. Quem tá vendo? O cara não tá lá, porra, eu quero ver o jogo, esse cara tá fazendo piada. Uma coisa que também nem é muito característica. Não, mas assim, rádio, né? Uma coisa do Cazé, por exemplo, não é... Tem amigos que trabalham lá e tal, e agora tem narrações boas, jogos bons, mas não passa na minha cabeça, acho que da minha geração, uns jogos tá filmando o cara que tá narrando. Isso é totalmente... Minha geração foi criada assim, jornalista da notícia. E aí tá narrando o jogo e tá a imagem, quando sai o gol, mostra o narrador e o comentarista, a reação dele. Eu até entendo isso em rádio hoje, que não tinha imagem, agora tem, você não pode, por direitos, mostrar o jogo, você mostra a cabine. É uma forma de... Mas é uma coisa muito louca. Agora, assim, eu não acho que futebol é divertimento e eu não gosto de show. Mas é muito geracional. Eu, quando tô vendo o jogo do meu time, ou jogo que eu estou trabalhando, se eu estiver vendo um jogo... Beleza, mas se eu tô vendo jogo do meu time como torcedor, ou qualquer jogo que eu estou trabalhando, eu não quero fazer outra coisa. Só que é meu jeito de ver futebol, não é do meu filho. O mundo mudou. Eles fazem... A pau da interatividade, eu não quero saber a opinião de ninguém na hora do jogo. Tem impressão... Eu tô cagando pra opinião dos outros. Mas assim, não adianta eu ver o mundo como eu vejo. Hoje as pessoas veem o jogo de outro jeito de... Porque assim... Assim como eu escrevia, eu comecei a ler de moleque, o Estadão tinha desse tamanho, foi diminuindo. Eu fazia colunas de 50 centímetros. Hoje, 2 parágrafos virou textão. Para uma pessoa normal, da idade do meu filho, 90 minutos é muita coisa para futebol. Então, tem a impressão que a molecada... Para mim não era. Acabava, assim, para eles eles se entendiam, porque o mundo, assim, eu esperava... Não é novela, a pessoa esperava um dia para ver um capítulo. Hoje a pessoa vê a série num dia. Então o mundo ficou todo... O futebol não é um mundo à parte. Eu ouvi áudio no WhatsApp no 2x. Não tinha. Então, assim, um jogo... As pessoas dessa geração acham 90 minutos entediante. E não é todo jogo que é uma final Argentina e França 4x3, 70 gols. Então... Eu acho que isso é a rede social. É um jeito que as pessoas... Mas, assim, me incomoda e não é o jeito que eu consumo
Porque eu consumo Sabe futebol. Sabe como o seu filho vai ver? Você vai falar pro seu filho assim, filho, você tem que assistir uma série que eu assisti quando eu era moleque, Breaking Bad, ele vai ver no 2x. Vai meter ali... A impressão, imagina isso. Que a rede de 4 horas... A rede social, ela criou uma parada dentro das pessoas de que você tá sempre com pressa. Você falou não que pode perder, você não pode perder a outra coisa, você tem que abrir um aplicativo, tem que ver o Instagram que você tá perdendo alguma coisa lá no Twitter. É muita coisa. Tem essa sensação de urgência. A molecada, cara, eu vejo meu primo assistindo comigo lá, ele fica assim, ó. Caramba, mano, mas caramba, ainda falta 30. Putz. Cara, hoje em dia, quando eu vou assistir uma série, eu boto meu celular pra carregar, porque se ele tiver do meu lado, eu fico dando pause às vezes e vendo Instagram. No meio da série, cara. Eu falo, não consigo ver a porra da série. Então, música você tinha que esperar chegar no lado B pra ver a música que você queria. Imagina o mundo de hoje, a pessoa esperar chegar no... Não. Você falou que me lia. Quando eu comecei no jornal, isso há uns 50 anos depois do Menon, que veio aqui, meu amigo Menon, ia ter um Corinthians e Flamengo. Ou um São Paulo e Fluminense. Tô falando porque eu trabalhei sempre na imprensa de São Paulo. Cara, tinha 2, 3 páginas de Corinthians e uma página do adversário. Porque você vai jogar futebol, é contra um time. Então você tem que ter notícia do adversário, ficha, escalação. Aí o mundo virou segmentado a um ponto. Por que sumiu isso do jornal noticiário? Porque as pessoas não querem consumir o adversário. Por que o jornalismo ficou segmentado? A pessoa não gosta mais de rock, ela gosta de uma banda, nem da banda, ela gosta do vocalista ou do baterista, o mundo ficou tão pequeno. Então assim, cara, embora eu torça pro Corinthians, eu quero ver o jogo do Palmeiras, eu quero ver o jogo do Santos, eu quero saber o que acontece no São Paulo, as pessoas não querem. Então eu faço muito programa para corintiano, fui convidado a segmentar, mas não foi uma opção minha. Porque o jornalismo, que não é um mundo à parte, virou segmentado. Então quando você faz um programa de esporte, que você varia o assunto, você vai perdendo o mesmo rock. Quando eu era criança, tinha um programa chamado Globo de Ouro, que eram 10 músicas da semana. Aí começava lá, 10º lugar, um sertanejo. Um 9º, um samba. Um 8º, na minha época chamava poperô. Agora, sei lá, eletrônico. Hoje isso é impossível, cara. Porque o cara que ouviu uma música, ele não vai ouvir de jeito nenhum aquilo. Porque assim, você vai limitando as coisas, e o futebol ficou nisso. Você não consegue ver um jornal hoje, um jornal, não no papel, qualquer coisa, que tem um adversário. O torcedor vê um jogo, ele não sabe o nome do rival, ele quer saber só a notícia, como se o mundo fosse... É como a política, eu tenho o meu lado, mas eu não quero ler o meu lado. O meu lado eu já sei, eu quero saber a notícia. E não tem. Porque tem uma notícia do jeito que eu quero ler ou do jeito que eu odeio, mas não tem a notícia pura, porque minha opinião não vai mudar. Eu sei o que eu penso, minha visão de mundo. Então isso, no futebol isso é pior. Porque a imbecilidade que a sociedade virou, a ignorância, algumas coisas que foi virando agora, no futebol já é tempo. Tem pessoas que eram simplesmente normais, calmas, gentis, já ficavam loucas no futebol. Agora que todo mundo tá louco com qualquer assunto, o futebol ficou insano, e isso cara. Impactou o jornalismo esportivo também, né? Porque total. Tem muitos caras que, pô, antigamente, quando a gente viu as mesas redondas, a gente ficava, caramba, que time será que esse cara torce, hein? Hoje os caras abriram... Isso eu acho que é bom. Eu sempre falei pro time, eu acho positivo. Mas os caras hoje trabalham diretamente pra torcida do time deles. Então, isso aí... Viraram porta-vozes, assim. É só uma diferença que eu faço. Na minha opinião, tem muita diferença, não é sutil. O mundo mudou. Jornalismo e futebol, pra mim, sempre fizeram parte da vida. Essa coisa de tratar a parte não existe. O futebol não é um mundo à parte. Se as pessoas são imbecis no mundo, vão ser imbecil no futebol. Claro. Se as pessoas são homofóbicas na rua, vão ser no futebol e tal. Mas há uma diferença entre segmentado de institucional. Então, uma coisa que eu odeio como consumidor é mídia oficial. Não diz nada, não faz nada, puxa saco. Nada. Uma coisa que eu sofro muito, sempre sofri por sempre falar meu time, é que qualquer notícia minha lida com viés. Porque se eu falo mal de um time é porque eu sou corintiano, se eu falo mal do Corinthians é porque eu quero pagar de isentão. Ou porque isso não vai ajudar meu time. Foda-se, eu não ganho, eu torço, eu não ganho, eu nunca trabalhei pro Corinthians, eu não tenho que ajudar o Corinthians. Meu patrão era o leitor do Agora, o telespectador do Band Esportes, agora do UOL. Assim, se um dia eu trabalhasse pro Corinthians, eu sairia dos veículos e as pessoas têm esse viés, assim. Então, assim, uma coisa é você falar para o público corintiano, falar para o público santista, para os vascaínos. Agora, outra coisa é você mudar os fatos para agradar esse público. Então, assim, porque o jornalismo ficou segmentado porque o mundo está segmentado. Né? Então, assim, então você não consegue falar para todos, porque as pessoas não vão assistir. Então, eu faço live jogo do Corinthians. Quem está assistindo é corintiano.
Daí eu falar o que o cara quer ouvir, ou que o clube quer que eu fale, é uma diferença. E eu não trabalho para o clube. E algumas pessoas, eu acho que fazem o tal dos influencers. Tem bom e ruim. Sim. Mas quando o cara faz o trabalho pro clube, ele não faz pro público. Mídia oficial, alguém vai ler no Diário Oficial, o prefeito é picareta, o governador é vagabundo, o presidente... Vai. No clube de futebol a mesma coisa. Vai falar, olha, mas o cara desmentiu. Você acha que o cara vai vir a público e comentar uma merda que ele fez? Então, assim, eu não consumo mídia oficial como política, como cultura, não consumo como futebol. E sempre trabalhei de forma totalmente imparcial aos órgãos com quem eu noticio. Não acho nenhum problema a pessoa trabalhar para clube, para jogador, desde que saia desse lado do balcão. Um dia eu posso fazer, e não vai ser problema nenhum se um dia eu vier a fazer. O que eu jamais faria é ser assessor de jogador e eleger o melhor em campo na rádio, né? Aí não dá, assim, ou você trabalhar para o clube e na televisão falar que o clube não está em crise. Então, assim, o que não dá é para estar com o pé em cada canoa. Agora, se você... Mas é o que você falou. Hoje em dia, o cara que é daquele universo do time dele, ele só quer saber daquele time. Total. E aí, ele tem esse viés de olhar para aquele jornalista que faz o conteúdo particular daquele time como um cara que ele tem que... Como um porta-voz. Como um cara que, se for contra a maré em dado momento... O público, porque você falou, seu patrão era o público do jornal, que era um público que não era um público de corintianos, era um público geral. Só que dentro dessa, o que me causa espécie é que dentro dessa mídia segmentada, os caras sabem que se eles forem contra aquele público deles, ainda que eles tenham paixão pelo jornalismo, ainda que eles saibam o que é certo, o que é errado, ainda que eles queiram fazer a crítica, eles temem fazer isso com frequência, porque aí eles vão estar atestando contra o próprio patrão, que é essa galera que dá dinheiro para eles, entendeu? E aí vira uma salada gigantesca. Não, isso é uma constatação, mas assim, é um preço que você tem que pagar. Eu pago esse preço sem problema nenhum. Porque é o seguinte, ontem, vou dar um exemplo de ontem, para quem tá vendo ao vivo, hoje é quarta-feira que de hoje. Quarta-feira, dia 18? 18. Ontem o Corinthians jogou contra pra quem tá vendo ao vivo, Fortaleza. Ganhou do Fortaleza e tal. Não sei se vocês assistiram o jogo. Assisti. Teve um lance do Yuri Alberto, eu tava assistindo na SBT, passou na SBT e na SPN, assistindo na SBT, que eu gosto muito do porco do Mauro Betti, o cabeludo do Mauro Betti, um abraço pra ele. Então eu tava assistindo lá. E aí a Nadine, se não me engano, que era a moça que tava... Era ela, a Nadine ontem? A Nadine que tava comentando ontem, falou que foi pênalti no Yuri Alberto. Tem uma imagem de um puxão ali. Aí acabou o jogo, fui fazer live pro meu canal, corintianos. Cara, foda-se, eles queriam ouvir que foi pênalti, foi roubado. Falei, cara, pra mim isso não é pênalti. Foi roubado. Assim, mas falou lá, assim, no meu futebol isso não é pênalti. Embora muitas vezes dão, se fosse um juiz brasileiro talvez desse, mas no meu mundo, como eu apito todo lance de mão queimada, todo jogo eu falo que não é pênalti, foda-se se é pro meu time ou não. Pra mim aquilo lá, se desse no campo, ainda eu achava que passava. Agora, chamar alguém pra ver ali... Assim, eu falei, se fosse o contrário, eu ia ficar puto, então, na minha opinião, não vou chorar aqui. Nossa, eu também sou exatamente eu sei que assim, mas assim, hoje eu vou no Band Esportes, que é um público geral. Eu sou a mesma pessoa. Aí eu ia falar ontem, foi pênalti. Aí hoje eu falo lá, olha, não foi... Eu sou a mesma pessoa, cara. Então uma coisa que eu aprendi é a seguinte, não importa o que você falar, vai ter gente que vai gostar, tem gente que vai se odiar. Que nem quando você vai no bar, vai namorar, se você fez a barba ou não, foda-se. Vai ter mina que adora a barba, tem mina que odeia. Então, metade do público você vai agradar, metade não. É que nem futebol. É isso. Então fala o que você pensa, porque você não vai ter que pensar daqui uma semana que eu falei. Então assim, por exemplo, eu tenho minha visão política. Aí eu vou fazer um programa numa emissora... neutra, outra de reaça, aí eu vou mudar meu discurso, eu sou a mesma pessoa. Sim. Então assim, eu achei que aquela porra não foi pênalti. Como eu ia falar ontem no meu canal que foi, e hoje na TV falar que não foi? Então assim, agora é um preço que eu paguei a vida inteira e pago, foda-se. Perco mais, ganho com isso, é falar assim, eu jamais adapto o discurso para agradar o público. É uma opção minha. Eu também. Bloqueio. Mas você vai bloquear metade do país. Foda-se, é uma opção de vida, né? Cara. Eu também. É que nem porque você sempre falou seu time, cara. O maior tesão que eu tenho na vida, de moleque, minha infância, era vir jogar bola com meu pai, nos jogos com meu pai e tal. Eu ia abrir mão
de no final de semana da minha folga botar a camisa do meu time, ir na padaria com o meu filho, jogar bola, porque assim, alguém vai descobrir meu time? Nem fudendo. Então assim, quer odiar, odeia. E outra coisa que você falou do público, cara, uma coisa que eu aprendi, assim, dá pra contar nos dedos de uma mão, menos, quantas vezes, especialmente, alguém vem encher meu saco. Principalmente a pessoa que na padaria, muito pouco, assim, e quando é assim, é com educação, você falou não sei o quê, porque assim, as pessoas quando te reconhecem, ouvem te brincar com você, elogiar, e quando não gostam, não falam. Ou fala assim, porra, eu sou porco, eu sou São Paulo, quando fala, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, não sei o que, gosta de você, ou meu pai te lê, ou não sei assim. Então assim, pessoalmente as pessoas são normais. Então assim, um público da internet, você não tem que, eu bloqueio todos, porque é o seguinte, o cara me xinga. Se eu xingar ele de volta, quem vai perder? Você. O que eu tenho a ganhar? Vai descer no nível dele, O que eu tenho a ganhar e bater? Assim, essa pessoa não quer diálogo. E é uma coisa que eu sempre, assim, que, por exemplo, eu odeio a merda dos pontos corridos. Sempre odiei essa bosta. Se você me lê, você sabe disso. Nossa, agora, o Corinthians foi campeão quantas vezes pontos corridos? 4, né? Eu nunca mudei, eu nunca adaptei meu discurso. Agora tá bem ou mal. E quando o cara fala assim, e se você não falava o caralho, velho. Se você não lia, não é problema meu. Então eu vou discutir o que com essas pessoas? Porque você, agora você falou, mas você não falou. Primeiro assim, depende do ano, eu não falei mesmo. Talvez eu não tivesse nascido, talvez eu não era repórter ainda. Mas se eu estivesse lá trabalhando, certamente eu falei, mas as pessoas vão lembrar desse momento. Então se eu falar uma coisa hoje, mas você, às vezes você falou, você fez até a matéria. Então, assim, esse tipo de gente, assim, porque assim, eu odeio um restaurante. Eu não ligo pro dono, eu não vou lá xingar, eu não vou mais. Então, assim, eu não gosto de um programa de TV, tem vários que eu não gosto de um jornalista, eu não assisto. Então, assim, eu não vou na padaria uma merda, eu não ligo na casa do padeiro, mando ele se fuder. Por que eu vou aguentar o cara encher meu saco? Então, assim, tolerância zero com gente mala, assim. Não quer dizer, assim, o cara não precisa concordar, o cara pode estar no canal e achar que eu falei bobagem. Não tem problema nenhum. Agora, o cara querer mandar... Não, porque eu só... Foda-se que você não é inscrito, desinscreve, então, foda-se. Você não é obrigado a consumir o trabalho, não é obrigado a aguentar... É uma coisa que eu nunca acredito na vida, tal do cliente tem razão. Tem razão, vírgula. Se eu for no restaurante e xingar o garçom, mexer com a cozinheira, falar... Eu não tenho razão. Se eu for numa loja e tratar mal a vendedora, eu não tenho razão. Então, o cara, assim, ele pode concordar ou não, consumir meu trabalho ou não, agora encher meu saco não vai. Tanto que eu trabalhava no jornal, quando tinha gente mala que ligava assim, passa pro alemão, porque eu atendia com aquela paciência, com aquela calma. Calma. Meu lado budista, zen.